né? A Bíblia é um livro rico, né? Cheio de coisas boas, de benefícios, para a gente ter uma vida abençoada. Falamos a respeito de deixar o passado para trás, como vencer a rejeição, e hoje vamos falar como vamos vencer, né? Como derrubar gigantes, né, Emerson? Amém, pastor. Então fala aí um pouquinho aí sobre isso aí. Vamos começar por onde aí? Vamos então. Eu gostaria de falar uma boa noite a todos aí e agradecer a todas as pessoas que estão curtindo a nossa página no Facebook, né, da nossa comunidade, que estão compartilhando os nossos trabalhos, né, de coração agradecemos muito cada momento de vocês, né, para poder divulgar o nosso trabalho, divulgar a palavra de Deus, não é, pastor? Exatamente. E o interessante, que eu estava fazendo uma contabilidade na página da igreja, pastor, eu percebi que uma das nossas lives, principalmente naquela que nós falamos da quebra das maldições, teve 4 gargalhadas lá, pastor. E eu fui ver quem que deu aquelas gargalhadas. Se é amigo da gente, né, que está brincando conosco, ou se alguém estava zombando do nosso trabalho. Uma pessoa estava zombando do nosso trabalho. Uma pessoa ateia, que eu entrei na página do YouTube dela, e ela, na página do Facebook, ela tem muitos relatos de igrejas, de pregações de igreja, né? Realmente pregações assim que dá crédito para ela que ela está falando, e ela fala que não existe Deus, que não existe Jesus, que é tudo física quântica, né, pastor? Então, olha a importância, pessoal, de vocês estar compartilhando o nosso trabalho, porque ele ouviu 7 minutos, né, da ministração, que quando eu e o pastor fala da quebra das maldições por intermédio de Jesus. Então nós falamos que isso era gratuito, que não tinha valor financeiro e que todos tinham o acesso para isso acontecer na vida deles, né? Ou seja, um ateu teve a possibilidade de ouvir uma palavra genuína das Escrituras, pastor. Que legal. E eu estou muito feliz, né, por vocês que estão nos ajudando com esse trabalho. É isso aí, exatamente. Bom, vamos seguir, pastor? Vamos seguir? Né, hoje foi muito difícil eu e o pastor estar aqui para estar dando continuidade nesse trabalho. O pastor chegou do trabalho dele agora, né, nem foi para casa. Eu cheguei aqui, era por volta das 6h30, né, também deixei a minha família em casa. E vamos falar aqui, né, pastor, uma meia hora, né? Isso, para contribuir com vocês no conhecimento, né, algo assim que pode destravar a mente de vocês. E como diz, né, uma pregação antiga do Marco Feliciano, né, pastor? Essa palavra que eu e o pastor vai falar hoje aqui, pessoal, vai arrancar tatu do buraco e sabiá do toco. Porque são palavras assim que nos ajudam realmente a se levantar, né? Eu tenho até contar também um testemunho, né, de uma pessoa que viu a nossa live da semana passada, de como ter um ano abençoado. Que a gente falou dessas questões assim que trava a mente. Ele falou, eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso. Mais de 25 anos eu estou na igreja, eu preciso ser destravado. Eu quero marcar uma hora com você para me ser destravado. Olha que legal, né? Então a gente percebe que o evangelho que nós estamos trazendo, né, não é um evangelho novo, é um evangelho antigo, porém um evangelho com resultado, né? Um evangelho que você consegue aplicar e você ter resultado através dessa aplicação dele. Né, Emerson? Então é isso que está sendo bem legal, está sendo bem valioso para nós esse tempo que nós estamos aqui, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, né, alguma dificuldade, você se identificar com algumas coisas que nós estamos falando, né? Oxe, eu preciso disso, ó, isso aqui é legal, é importante para mim, ou tal coisa, pode soltar aí, coloca aí, que a gente vai estar respondendo, né, ao longo da live, ou num outro dia, ou se você quiser sugerir algum tema também, né, Emerson, para a gente estar discutindo, e vamos lá, vamos para cima, vamos aprender sobre esse Cristo maravilhoso, né, aprender e viver esse amor que é a essência do nosso Pai, do nosso Deus, né, que nos ama, mesmo nós sendo falhos e imperfeitos, né, então Ele derrama do amor dEle para nós, e nos capacita, né, nos treina e nos habilita a vencer qualquer tipo de gigante. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a Bíblia aí? Algum gigante que foi derrotado aí, não? Vamos para a Bíblia, vamos,
e exercício que a gente estava fazendo, né? A Bíblia, nós não estamos lendo a Bíblia como um livro, né? Simples, que relata, história com E, de relatos, né? De experiências de outras pessoas, mas pelo contrário, né? Nós vamos agora nos encaixar e experimentar os resultados que essas pessoas tiveram. Então é essa que é a nossa questão aqui. Então você que quer destravar, ter uma vida abençoada, próspera de todos os lados, conseguir se conectar com Deus e se realmente sentir, né, a perceber a sua identidade, o seu propósito, você pode ter certeza que você está no lugar certo. Não é? Agora se quiser viver do mesmo que você estava vivendo, certo também. Você é aquilo que você acredita ser. Tem um direito, né, pastor? Tem um direito de tudo isso. Né? Então a gente respeita, né, sempre a crença e a opinião de cada um. Agora, se você quiser sair fora da caixinha e possibilitar, né, ouvir algo diferente daquilo que você sempre ouviu, né, e pelo menos meditar, né, você está no lugar certo, que é quebra de paradigma. Glória né, a Deus. Sim, é assim que nós vamos fazer. Interessante, verdade. Então, pessoal, o pastor está falando aí, é muito interessante. É muito interessante essas coisas tudo. Por quê, irmãos? Mas a gente vai precisar um pouquinho de crédito de vocês sobre a nossa vida, porque tudo que nós estamos falando aqui, nós não leu em livro, né, pastor? Exatamente. Foi experiências reais que nós vivemos no ministério, né? Atendendo pessoas, ajudando pessoas, internando pessoas na clínica, isso, orando com elas. Então nós temos essa experiência, né? Você percebe que muitos de vocês está sendo uma surpresa de ver eu pregando a palavra no Facebook, né? Meus amigos no Facebook. Está sendo uma surpresa. Mas não é uma surpresa. Deus me escondeu durante esses 11 anos, né? Para quê? Para mim poder ter os meus resultados, né? Exatamente. Como diz o apóstolo Paulo lá para Timóteo: Timóteo, quando você for escolher a sua liderança, né, eclesiástica, dê prioridade não àqueles novos convertidos, mas àqueles que já foram provados pela palavra e estão vivendo ela. É verdade. Então nós podemos dizer isso hoje, né, pastor? Exatamente. Nós fomos provados pela palavra, sofremos, né, decepções, passamos por guerra, passamos por muitas tristezas. Então o que nós temos para ensinar para vocês foi como nós vencemos todas esses gigantes, essas consequências. Tá bom, pessoal? Então vamos lá então, pastor. Posso começar, pastor? Opa, demorou. Vamos lá então. Beleza, o pastor já deu a introdução para vocês. Aconselho vocês a estar vendo a antiga live que nós fizemos, né, que tem 2 princípios para como ter um ano de 2020 abençoado e próspero com Deus. Totalmente destravado. Porque o nosso tempo é pouco, não vamos voltar, né, pastor? Exatamente. Então hoje nós vamos por terceiro passo de como ter esse ano maravilhoso que todos buscam, né? Pelo menos eu e minha família busca, eu creio que o pastor busca. Com certeza. Com certeza você está buscando isso também. E detalhe, todos nós temos gigantes. Não, né? Com certeza. Cada um de nós tem um gigante para ser derrotado. Tem um gigante que se levanta contra nós, que vem, né, nos afrontar, que vem nos colocar medo, né, que vem nos intimidar. Certo. Tá entendendo? Maravilhoso. Sempre está tendo. Você sempre vai ter um gigante aí. É só que o detalhe, quando nós estamos com o Pai ao nosso lado, com a palavra de Deus chancelada na nossa vida, quando a gente entende a nossa identidade, não é? Atrás de cada gigante derrubado, existe uma recompensa da parte de Deus. Olha que maravilha. Então é por isso então que essa pessoa odeia guerras. Exatamente. Dificuldades e momentos de fracasso, né, pastor? Porque elas não entendem muitas vezes, né, que o gigante, todo gigante que a gente derruba, né, ele te promove. Então o gigante pode ser o quê? Uma enfermidade, pode ser um trauma, pode ser uma tragédia, um medo, um novo desafio no novo emprego, vou estudar, um monte de situações que às vezes a gente pode pegar e analisar, poxa, isso é muito para mim, eu não suporto, eu não vou conseguir vencer. Não
vem nenhuma provação. Olha que interessante, né? Mas que a Bíblia fala, né? Que para nós, sem que a gente consiga suportar ela. Então, tudo que vem para você, pode ter certeza de uma coisa: você pode, você consegue e você vai vencer. É ponto. É maravilhoso. É ponto. Se você não conseguiu agora, treina mais um pouquinho, vê onde que você errou. É o exemplo dos pugilistas, né? O cara vai, chegou para perder o cinturão. Aí ele vai fazer o quê? A revanche. E só que o que ele vai fazer nessa revanche? Ele vai analisar todos os pontos fracos, pontos fortes, vai se dedicar muito mais, vai se empenhar muito mais para ele poder ganhar aquela luta. O que não pode é desistir, né? A única coisa que você está proibido é de desistir, é de parar. Se você parar, se você desanimar, se você achar que você não consegue, se você achar que você não pode, você está certo. Você não vai poder, não vai vencer, vai ficar derrotado numa vida, né? Uma vida que você está vivendo aí, talvez, não é? Esse daí que você está vivendo. Agora, se você quiser coisas diferentes, né, aí você tem que partir para a briga, partir para o treinamento, né, partir para outros passos, né, mais firmes, né, e direcionados, né, que todo treino a gente precisa de um treinador. Sozinho a gente não consegue nada, né? Verdade, verdade. Então, pastor, você estava falando aí sobre que os gigantes, ele tem a finalidade, né, de trazer medo, angústia, tristeza, né? Isso. O interessante é que esses sintomas, né, só tem uma única função, né, pastor? O pastor é psicólogo, já pregou isso muitas vezes aqui na igreja, é de paralisar uma pessoa, né? Exatamente. Não sei se já aconteceu com vocês, de vocês passarem por um momento de muito medo e vocês ficarem paralisados. Já aconteceu? Isso já aconteceu comigo. Por quê? Porque o medo tem essa finalidade de nos paralisar. Exatamente. Então, para poder ler um versículo da Bíblia aqui, pastor, para não ficar só nas nossas palavras, quando se fala de gigante, a gente já lembra em Davi, né? Primeira coisa. Primeira coisa vem na mente, vem de Davi, que derrubou um gigante aí. Segundo os estudos tradicionais, tem aproximadamente 2,90 metros, né? Porque as traduções estão em côvados ali, e naquela época côvados era uma medida, né, que era usada uniforme do rei, então todo mundo acha que é 45. Né, mais ou menos aqui assim, né? Da ponta do dedo na ponta do cotovelo. Certo. Era mais ou menos essa medida, só que a medida do rei, né? Somente a medida do rei. Somente a medida do rei que valia para a época. Só que o que acontece, pastor? Medindo assim, igual o pastor está falando, 45 centímetros, o gigante vai ter aproximadamente 2,90 metros que Davi derrubou. Mas alguns estudos mais profundos, agora que estão saindo aqui para nós, mostram o quê? Que naquela época os reis eram um pouco maior. Sim. Então, Saul era maior. Era bem maior, né? Era o maior de Israel. A palavra fala que Saul era o maior de Israel. Se destacava entre a multidão. Olha que interessante, pessoal. Então não estou falando besteira. Então, o côvado naquela época era de 50 a 52 centímetros. Então eu não quero tirar os méritos de Davi aqui, mostrando um gigante que ele derrubou de 2,90 metros para vocês. Eu quero mostrar para vocês um gigante de 3,20 metros que esse rapaz derrubou, pastor. Olha que interessante. Porque quando a gente reconhece um gigante derrubado na vida de outra pessoa, né, nos traz nobreza para o nosso coração, né, exatamente, pastor? Com certeza. Então eu tenho muita honra, né, de estar com pessoas que venceram a droga, né, pastor? Isso. Venceram o vício, que são gigantes na nossa vida. Então nós temos que dar crédito sim para essas pessoas. Porque quantas pessoas nós conhecemos que não conseguem derrubar esse tipo de gigante? Muita gente. Então até tira a própria vida, porque não aguentam mais ser atormentados e escravizados por esses gigantes. Eu lembro de uma vez, eu fui fazer uma visita na casa de uma pessoa, e ele era usuário de crack. E ali a gente motivando ela, falando com ela que ela conseguiria, né? Ela roubava as coisas de dentro da casa, como é o perfil do usuário de crack. E ele falou, cara, eu vendi, né, o carrinho de bebê do meu filho. Se eu pegar mais alguma coisa do meu filho, eu tiro a minha vida. Porque isso não se pode fazer. Né, na hora que passou, né, a sensação ali, né, a comum chamada brisa, né? Aí o que aconteceu? Passou ali uns dias, 2 dias, ele roubou
os pares de sandália e de tênis da filha. Meu Deus. E trocou pelo crack. Quando ele se deu, o que ele fez? Trocou o chinelo e as sandálias da criança, ele se suicidou, irmãos. Olha aí. Achou que não conseguiria vencer aquele gigante. É tudo aquilo que o pastor falou no início dessa live, né? Quando a gente determina na nossa cabeça que nós vamos ser aquilo, vai ser mesmo, Vai ser né? mesmo. Ele não usou a energia a favor dele, né? Exatamente. Ele usou contra e aconteceu, né? Exatamente. Olha, triste uma história dessa. Então nós não queremos que isso venha acontecer com vocês, né? Com a família de vocês. Tem como derrubar o gigante. Na outra live eu me expus aqui, falei que eu derrubei o gigante da pornografia, da masturbação, da bebida e das mulherada por aí. Então eu já derrubei, e das dívidas, né? Exatamente. Eu derrubei 5 tipos de gigante na minha vida. E cada gigante desse jogado no chão, pastor, parece que o meu ministério ficou mais evidente. Exatamente. Né? Me deu mais força para acreditar naquilo que está escrito. Né? Então, é isso que nós queremos ensinar para vocês, o que funciona. E você pode se aproveitar desse conhecimento que Deus deixou para nós. Está escrito. Então eu quero citar um versículo aqui só, pastor, para a gente poder discorrer nele, né? Que foi a queda desse gigante Golias com Davi. E o versículo que eu quero ler de propósito está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 25. Está escrito assim, ó: os israelitas diziam entre si: vejam esse homem que avançou. Quem que é esse homem? O gigante. Ele veio para desafiar Israel. A quem o vencer, o rei acumulará de riqueza e lhe dará sua filha em casamento, além de isentar a sua família de qualquer imposto em Israel. Então olha que interessante, quando o povo estava pronunciando isso, Davi pergunta novamente: o que vocês falaram? No 26 ele perguntou novamente: o que o rei vai dar se derrubar? E o irmão de Davi ficou bravo com Davi, porque Davi fez a pergunta, porque interessou Davi essa recompensa que estava por trás do gigante. Então, pessoal, é aquilo que o pastor Ivan disse aqui no início. Atrás de todo gigante existe uma recompensa. Entendeu? Então, o que nós devemos fazer? Ao contrário da gente correr e se esconder do gigante, né, e temê-lo como a nação de Israel estava nesse momento aqui, nós temos que partir para cima do gigante. Olha só que interessante, hein? Qual que era a vontade de Deus naquele momento? Que o gigante seja vencido. Certo. Primeira coisa, guarda aí. A segunda coisa, a motivação de Davi é a respeito da recompensa. Trazendo para a sua vida agora. Você que é viciado em prostituição, fica traindo a sua mulher. Casamento complicado. Olha só. O que Deus quer? Que o seu casamento seja abençoado. Correto. Qual que é a recompensa de você vencer esse gigante? Uma família feliz. Uma família abençoada. Uma família abençoada. Né? No caso das drogas. O que Deus quer? Que você seja liberto. Então a vontade de Deus já está aí no meio. Qual que é a recompensa que você tem que olhar? Olha só. Confiança das pessoas, credibilidade. Não é verdade? De finanças. Financeiro. Entendeu? A sua vida de novo, de volta. Né? Você ser respeitado na sociedade de novo. Andar de cabeça erguida. Não destruir a sua saúde. Olha a recompensa. Não trazer dor e sofrimento ao coração da Dona Maria e do Senhor José. Exatamente. Então, olha que interessante. Então, a vontade de Deus está totalmente a favor de você vencer o gigante. E quando você olha para a recompensa do seu gigante, acabou, já era, acontece. Agora, quando você não entende que Deus está nesse negócio, e quando você não entende, não percebe a recompensa, você desiste. Você não suporta, né? Não suporta. Muito interessante, pastor. Esse link
nessa tipologia que você fez com a nossa vida do dia a dia, né? Aplicando, né? Aplicando a Bíblia na nossa vida, né? Nossa. O conhecimento. Olha, mas o pessoal fala que a gente tem que jogar o Antigo Testamento fora, né, pastor? Tem. Que não presta mais para nada, né? Não serve, né? Não serve? O que é isso, gente? Olha o que é conhecimento. Muita maravilhoso. coisa. Riquíssimo. Você entendeu? Então, olha que interessante. Então, a primeira lição que nós aprendemos em derrubar gigantes aqui, essa habilidade você vai ter que fazer parte da sua vida de qualquer jeito. Porque você está dentro de um campo de guerra. Né? E lembrando, né, que Davi, ele procurava treinamento, ele treinava. Certo. Né? Toda pessoa que vai para a luta, ela treina. Entendi. É que nem o pastor falou no início, né? Lutadores. Os lutadores, eles, né, têm todo aquele esforço durante 6 meses antes da luta final, né? Para poder melhorar o condicionamento físico, melhorar os seus golpes, ou não é? Melhorar a sua mentalidade, melhorar a sua rapidez, o seu equilíbrio. Exatamente. Você entendeu? Então, vencer gigante, pessoal, você não vai vencer ele de qualquer jeito, não. Você até percebe que, por isso que você não consegue vencer nenhum gigante na sua vida até hoje. Porque você quer enfrentar ele de peito aberto. Você não vence gigante desse jeito. Então, o primeiro ensinamento que nós aprendemos nessa noite é os benefícios que estão por trás de todo gigante, né, que nos ajuda a nos motivar em se preparar para derrubá-lo. Segunda lição dessa noite, nós precisamos, no nosso anonimato, se preparar para a luta final. Né, pastor? Mas que exemplo você me dá na Bíblia, pastor, de Davi, que ele fez para poder ficar bom para lutar contra o gigante? Ele passou por algum momento antes para poder encarar esse gigante do nada? Encarou esse gigante do nada, ou ele tinha alguma bagagem nas suas costas? Você lembra de alguma coisa sobre isso? Então, olha que interessante, né? A Bíblia fala que Davi, ele cuidava das ovelhas do pai. Certo. Né? Então, o que é o cuidar das ovelhas? Você pegava as ovelhas e conduzia as ovelhas, né? Israel, lugar árido, conduzia as ovelhas aonde tinha água, né? Sombra e pastagem. Olha que interessante, é só que todos os animais vai procurar o quê? Alimento. Água, sombra e pastagem e alimento. Então, o que acontece? Quando Davi estava naquele lugar oferecendo água, sombra e alimento, os outros animais também queriam. E encontrava o quê? As ovelhas ali. Então, qual que era a responsabilidade de Davi? Cuidar das ovelhas. Não é? Então, ele desenvolveu habilidades, a Bíblia fala isso, de matar leões, de matar ursos, e de outros mais que a Bíblia não fala. Certo. Mas com certeza, vários outros predadores apareceriam naquele lugar. Lobo, né? Lobos, né? Enfim, vários predadores apareceriam naquele lugar. Para quê? Exatamente para isso. Para se alimentar, bater as ovelhas. Então, o treinamento de Davi foi esse. Então, quer dizer, se não tinha lobo, se não tinha urso, se não tinha leão que conseguisse pegar a ovelha, né, ele entendeu o seguinte: poxa, se Deus é comigo, o treinamento que eu tenho, um gigante de 3,20 metros, rapaz, se eu não errei urso, se eu não errei leão pequenininho, você acha que eu vou errar um gigante? Mas não erro nunca. Né? É uma só na cabeça. É uma só. Então, existe toda essa questão por trás. A gente precisa o quê? Entender que a gente precisa desenvolver as nossas habilidades. Se você não desenvolver as suas habilidades, você vai continuar perdendo. Vai continuar desanimado, vai continuar triste, paralisado, vai continuar abortando os seus sonhos. Fala aí, quantos sonhos você já não teve? Eu converso com pessoas, eu fico toda vez quebrando, né? É uma grande diferença entre sonhar e realizar sonhos. A gente conversa com idosos, né? Você vê quantos idosos você não conversa que você fala: poxa, eu tinha sonho de tal coisa, eu tinha um sonho de ir na praia, coisa simples, né? Eu tinha sonho de ver meus filhos formados, eu tinha sonho de não sei o que, eu tinha sonho daquilo outro.
né? Eu tinha sonho de ter um ranchinho. Mas e por que não realizou? Porque não saiu do campo do sonhar. Todo sonho tem que ter o quê? A atitude. Se você não tiver atitude, o seu sonho vai ser sonho. E a atitude é enfrentar gigante. E quando está alinhado à vontade de Deus, né? Com o nosso olhar para a recompensa, é aquilo que eu falo às vezes para as pessoas não entendem. Eu costumo dizer, Emerson, que tudo que eu quero, eu não olho o preço, não olho o valor. Eu coloco algo na minha cabeça e falo, é isso que eu quero, eu não olho para valor. Certo. Porque o valor é um gigante. Com certeza, sem dúvida. Entendeu? Sim. O valor é um gigante, então eu não estou nem aí para o valor. Porque o valor eu vou destruir ele. O que eu tenho que estar o quê? É a vontade de Deus. Olha só, a minha recompensa é essa, então eu concentro minha energia na recompensa. O que acontece? Eu vou buscar todos os recursos, concentro toda a minha vida para adquirir aquilo que eu quero, aonde que eu quero chegar, aonde que eu quero ir, aquilo que eu quero ter. Então, tudo que eu quero, eu não olho para a condição, que a condição é um gigante, que paralisa. Né? Exemplo, estava conversando numa reunião, uns amigos, eu tenho com dor de dente, sofro de dor de dente. Eu, graças a Deus, não tenho dor de dente. Mas se eu tivesse dor de dente, eu arrancava tudo e metia uma prótese, careca. Não importa se é 10, se é 5, se é 5, se é 10, ou se é 15 ou 20 mil. Eu não vou viver sofrendo. Tem um sorriso bacana, né? E não vou ficar com dor. Certo. Porque as pessoas que dizem que sofrem com dor de dente, Emerson, bate até a cabeça na parede para distrair a dor. De tão horrível que é. Né? Então, é gigante. A pessoa fica sofrendo por quê? Limitação qual que é? Financeira. Não olha a recompensa. Olha. Fica olhando para quê? Para a condição. Ah, mas eu não tenho 10 mil para pôr uma prótese. Mas tem 10 mil para comprar um carro. Tem 10 mil para investir na casa. E outras coisas mais. O que você quiser, você consegue. Vai na praia todo ano. Vai na praia todo ano. E fica 20 anos sofrendo com dor de dente. Então não tem a prioridade. Dinheiro tem. Dinheiro tem. É só que ele não olha a recompensa, ele não olha que ele vai ter um prazer de ficar bom, de ter um sorriso até melhor do que ele tem, né? de não ter mais dor. Exemplos de gigantes. Então, se você olhar, né, por gigante da sua vida, você sempre vai perder. Por que o povo de Israel desanimou? Olharam 3,20 metros. Olharam o exterior, né? Exterior. A condição dos olhos, né? O que Davi falou? Rapaz, quem é esse cara? Para afrontar o exército do Deus vivo. Rapaz, e você estudando um pouquinho sobre o tamanho de Davi, né? Ele tinha mais ou menos entre 1,40 m e 1,50 m, né, pastor? Ele era miudinho. E foi para cima. Quis nem saber. Porque a visão dele não estava no gigante, não estava nem aí pro gigante. Né? Quando o gigante falou, rapaz, você está achando que eu sou cachorro? Para ele, o que ele falou pro cara? Rapaz, vou cortar sua cabeça, rapaz. Você é louco? Você está pensando que sou o quê? Já tinha na mente os objetivos que ele ia... Tudo, os caminhos, né? Pronto. Os propósitos. Eu acho que ele já viu a filha do rei. Rapaz, vou casar com aquela pessoa ali, vou ter minha vida abençoada. Vou sair dessa vida miserável, ovelha, né? Vou sair dessa vida aqui, tô horrível. Vou tirar minha família dessa situação. Dessa situação que ele tirou. Olha que interessante, pastor. Então quer dizer que quando a gente vence os gigantes pessoais da nossa vida, a nossa família é beneficiada com isso. Beneficiada, totalmente. A nossa família... Ela é diretamente, né? Diretamente. Olha que interessante. Então, pastor, voltando um pouquinho, que o pastor avançou, e nós não está saindo do conteúdo, não. Voltando um pouquinho para trás, pastor, você falou que Davi, nos seus momentos de anonimato, ele treinava a funda, né, e andou catando leões, lobo, né, que a Bíblia realmente vai falar sobre isso. E fazendo um estudo mais apurado sobre as armas daquela época, a Bíblia vai dizer que esses homens que operavam essa arma funda, eles eram capazes de acertar uma pedra dentro da outra, pastor, de tamanha precisão. Né? Porque a repetição de coisas, de movimentos, né, traz a perfeição, não é, pastor? Então não desista. Você perdeu uma vez, tenta de novo.
Perdeu de novo, tenta de novo. Perdeu de novo, tenta mais uma. Por quê? Porque essas 4 quedas que você teve vai trazer perfeição na sua vida. Você entendeu? Você vai conseguir enxergar os fracassos que estão por trás dessas coisas. Então você não desista. Então agora é interessante, pastor. Agora eu estou entendendo mais a Bíblia. Então quer dizer que o treinamento de Davi no anonimato favoreceu ele no momento final com o gigante. Sim. Na decisão final com o gigante. Entendi. Então é por isso que é tão difícil as pessoas virem para a igreja no culto. É tão difícil as pessoas virem na aula dominical, né? Exatamente. É tão difícil as pessoas virem nas vigílias de oração. Nas campanhas de jejum não fica um. Né? Na ajuda das pessoas mais frágeis financeiramente, as pessoas correm. Sim. Você entendeu? Por quê? Porque essas coisas os treinamentos, né? Para a gente catar o nosso gigante final. Exatamente. Né? Porque quando o gigante aparece na nossa vida, ele cai. Por quê? Porque nós estamos treinando. Nossa vida está em treinamento com a palavra de Deus. Exatamente. Né? Davi não tinha medo, por quê? Porque ele tinha acabado de receber a unção de Deus, do Eterno, para ser rei de Israel. Olha aí. Né? Tipo assim, irmãos, ó, eu quero em nome de Jesus, todos os meus irmãos que estão nos ouvindo, você que vai assistir isso no YouTube mais tarde, no Facebook, anota isso que isso é importante. Quando Davi recebe a unção de Deus no meio dos seus irmãos, ele atrás das ovelhas, tudo fedido, irmãos, isso não foi simplesmente um óleo derramado na cabeça dele, pastor, né? É verdade. Irmãos, ele recebeu autorização divina do alto para poder ser bem sucedido na face da terra. Pelo amor de Deus, anota isso na sua vida. Você entendeu? Ele recebeu autorização para ser bem sucedido aqui na terra. Entendeu? Para derrubar qualquer gigante. Mesmo que os olhos dele ainda não viam, né, a aparência de um rei, porque ele estava ainda no meio das ovelhas. Então Jesus morreu naquela cruz como um cordeiro. Para quê? Para te dar essa autorização para você, para mim, para o pastor, para nossa família, irmão. Então toma posse em nome de Jesus. Verdade. Se você acredita que Jesus morreu na cruz do Calvário por você, você já tem autorização, já está liberado. Então esse gigante do medo, da ansiedade, da depressão, da falta de dinheiro, não sei que gigante que está te afrontando, ele tem que cair por terra em nome de Jesus, porque já foi liberado isso. Exatamente. Pastor, queima o meu coração quando eu falo isso. Por quê? E esse óleo também, pastor, acontece algo muito bacana na psicologia, que você pode falar melhor do que eu, né? Nós seres humanos, o que nós buscamos, pastor? Nós buscamos a aprovação das pessoas para poder desenvolver os nossos sonhos, objetivos e ministério. Davi, naquele momento da unção, ele recebe a autorização do próprio Deus, moço. Então, quando o irmão aqui de Davi fala para ele voltar para casa, para cuidar das ovelhas, Davi não acata aquilo ali que o irmão dele fala para ele negativamente. Por quê? Porque ele já estava com a autorização maior, com o padrão maior de aceitação. O Eterno aceitou ele. Entendeu, pastor, o que eu estou querendo dizer? Eu também me lembro de Jesus na cruz, né? Jesus não passou, Jesus não teve essas manhas que nós temos às vezes de pegar a aprovação de pessoas. Tudo que a gente vai fazer, nós temos que perguntar para fulano, perguntar para ciclano, pedir autorização, né? Se eles aprovam, se o meu pai aprova essa nova decisão minha, se a minha mãe aprova. Você já está casado, moço. Aprova. Você já está casado, está com seus filhos tudo, ainda você está ligando para pai e mãe para pedir autorização. Está escrito, larga pai e mãe, você é a família agora. Você é o cabeça da sua casa. Você já recebeu autorização para tomar suas decisões. Exatamente. Jesus, pastor, quando ele foi ser batizado por João Batista, e antes de qualquer obra que ele foi realizar, uma voz clamou do céu: este é o meu filho amado,
de quem eu tenho prazer. Ou seja, pessoal, Jesus ele recebeu naquele momento a autorização do Pai antes de qualquer obra. Irmão, entenda isso. Deus te chamou, você estava no lodo, no pecado. Então, antes de qualquer obra, Ele já te aprovou. Amém. Você vai ser salvo não pelas obras que você faz, porque está escrito. Exatamente. Você entendeu? Você chamou para fazer as boas obras. Você tem que derrubar gigante agora só para glorificar o nome dele. Exatamente. Mas você não vai ser salvo por gigante que cai. Né, pastor? É claro. Então, isso, irmãos, tem é um divisor de águas. É uma revelação tremendo na nossa vida. É divino isso daí. É. Revelação. O que você acha, pastor, disso aí? Exatamente. A gente assim, o que Davi recebeu, né? Uma identidade, né? Poxa, eu tenho essa autorização porque agora, né? Eu fui chancelado. Eu tenho essa autorização mesmo para chegar e fazer. Eu tenho habilitação para poder realizar, não é aquilo que Deus ali no desenrolar do dia foi acontecendo, né? Que era derrubar Golias e todas as outras vitórias de Davi, né? E assim é na nossa vida. É por isso que a Bíblia não é um livro de conto apenas de histórias, né? Mas sim é espelho para nós. Nós precisamos, como o Hermes falou bem, vencer gigantes, não só para beneficiar a nossa própria vida, que já beneficia, mas para glorificar o nome do Pai. Né? E é o que acontece muito. Muitas pessoas vão na igreja e só desonra a Deus. É até melhor que não vá, né, do que falar que vai. Né? Então a gente precisa ter essa questão. É como vestir uma camisa. Não, eu sou vencedor, né, e eu vou vencer. Não tem outra conversa comigo. Né? Porque o meu Pai, Ele é dono de tudo, Ele governa tudo, Ele já me entregou a vitória. Então é um caminho que não tem volta. Se você ficar nesse caminho com um ganhador do seu lado perdendo, é por isso que você desanima e quer sair da igreja mesmo. Frustração pura, não tem resultado. E acaba duvidando da palavra de Deus. Mas por quê? Porque não faz certo. Você pega uma receita, não segue o que está na receita, vai fazer o quê? O que vai acontecer? Vai dar errado. Uma coisa vai acontecer. De errado, né? De errado. De errado, né? Porque a receita já está falando, é tantas colheres disso, é tantos, né, quilograma daquilo, é tantas colheradas daquilo outro. E isso vai gerar tal coisa. Então, se você não faz como está, vai dar errado, vai alterar, alguma coisa vai acontecer. Né? Então, é isso aí que a gente precisa ter, mas para a gente derrubar gigante. Certo. Né? Eu quero, pastor, né? Não sei que horas já são, pastor. Já deu aí? Já não? Quanto tempo já deu, pastor? Já deu 40 minutos, Hermes. Vamos encerrar já? Vamos partir para encerrar. Aí, a semana que vem, né, a gente vai falando de outros temas aí, para a gente estar derrubando gigantes. Né? Certo. Tem aí bastante coisa interessante para nós, né, para a gente estar realizando, para a gente estar falando. Né? Então tem aí bastante pontos que a gente vai estar falando, igual derrubar gigantes. Semana que vem nós vamos falar sobre perseverança, né? Como perseverar na palavra de Deus, certo, Hermes? Certo. Então vai ser perseverança aí a nossa próxima live, né? Então espero que você esteja aí do outro lado, né? Compartilhando, divulgando e sendo abençoado, né? Por essa palavra. Glória a Deus. Então, beleza? Vamos encerrar. Boa noite a todos. Né? E que tenha aí uma semana abençoada. Se vocês quiserem conhecer mais da Igreja de Cristo, está aqui a nossa camisa, né? Quiser conhecer mais da Igreja de Cristo, você está convidado. Nós temos culto de terça-feira às 8 horas, né? Que o Emerson é o responsável. O Emerson não, todos nós somos responsáveis, né? Por dividir o conhecimento da palavra de Deus, né? O culto aos domingos às 19 horas. Então você está convidado, Avenida Pedro Amoroso, em cima da Vantajosa, né, Hermes? Venha para cá, venha aprender. Eu quero destravar minha vida, eu quero aprender mais. Vamos marcar aí uma hora particular, né, Hermes? Para a gente estar conversando, te atendendo melhor, tá? E vem para o culto, vem aprender com a gente, vem dividir aí a sua experiência conosco, né? Que aqui é uma troca de experiência. Eu aprendo com você, você aprende conosco. Né? Então eu quero agradecer a todos. Né, que a Nilza que ficou o tempo todo aí nos ouvindo, Deus abençoe a todos que passaram aí pela live,
né, Emerson? E que você seja realmente abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus, eu também agradeço a todos vocês, né? A nossa amiga Nilza, muito obrigado, viu, Nilza? Você está participando conosco aí. E é isso aí mesmo, pastor. Não fique longe da palavra de Deus e nem de praticá-la, porque viver a palavra no nosso anonimato é a capacitação para derrubar todos os gigantes. Exatamente. Amém, pastor? Amém. Deus abençoe, até a próxima. Até a próxima.